Opa! Então você quer saber como é possível construir uma casa usando recursos da Caixa Econômica Federal, ou seja, financiando a obra, certo? É exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar nesse workshop. Meu nome é Fernando de Paula, eu sou CEO da construtora Fórum Empreendimentos e especialista em financiamento habitacional. Já estou aí há mais de 9 anos construindo e 99,9% das casas que a gente constrói, a gente financia. Portanto, tenho muita coisa legal para compartilhar com você aqui hoje que quer construir uma casa para morar ou construir uma casa para vender utilizando essa linha de financiamento que nós vamos falar um pouquinho mais dela hoje. Na verdade, você pode solicitar inclusive o financiamento para comprar o lote também e até para pagar a documentação de transferência, tá? Além, obviamente, de financiar o material e a mão de obra para execução da construção. Você já deve imaginar, eu já disse isso algumas vezes, que é possível contratar um financiamento para construir uma casa, seja para morar, seja para vender, ou seja prestando um serviço, né? Só que não basta chegar lá numa agência da Caixa e dizer: ô, tô querendo comprar um lote, tô querendo construir uma casa, faz o Pix aí para mim, joga o dinheiro na minha conta. Quem dera que fosse assim. As coisas têm uma sequência, existe um passo a passo, um jeito certo para conseguir um financiamento com as melhores taxas de juros, as melhores condições disponibilizadas no mercado por um dos maiores bancos do Brasil, que, como eu já disse, te possibilita construir uma casa do absoluto zero, mesmo que você não tenha um lote ainda. Tem um checklist explicando em videoaulas, detalhadamente, cada etapa, um checklist que eu desenvolvi com a minha experiência construindo mais de 100 imóveis que já foram financiados. Eu já vou falar para você sobre esse checklist um pouquinho mais para frente, mas antes, deixa eu falar para quem é e para quem não serve esse método que eu desenvolvi, o método construção financiada, tá? Esse método é basicamente para duas pessoas, tá bom? O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas mais exigentes, mais detalhistas e que gostariam de morar numa casa construída 100% para ela, tá? São aquelas pessoas que querem morar muito bem, só que morar bem não necessariamente é morar na casa mais cara. Não necessariamente é morar na maior casa. Morar bem, para mim, é morar numa casa que até o lote foi essa pessoa que escolheu. Saiu procurando o lote, observando a posição que o sol nascia, observando a posição que o sol iria se pôr, para projetar onde ia colocar os quartos, ou escolher o lote num bairro onde seja proibido pela prefeitura construir um prédio, por exemplo, para não sofrer com falta de privacidade, né? Você imagina, você compra um lote vazio, vago, do lado de onde você comprou tem outro lote vago, você constrói a sua casa e daqui a um tempo vem uma construtora, constrói um prédio e o vizinho lá da cobertura fica olhando para dentro da sua casa, vendo o que você está fazendo. Bom, as coisas são um pouquinho, às vezes você precisa de uma certa privacidade e essa modalidade de financiamento, que é a aquisição de terreno e construção ou construção para quem já tem um lote, te permite essa flexibilidade, tá? A Caixa ela não interfere onde você vai comprar o lote, qual é o tipo de lote que você vai comprar, qual é o tipo de casa que você vai fazer. Obviamente que existem uns requisitos e nós já vamos falar desses requisitos. Mas antes eu queria mostrar para vocês uma pessoa com quem a gente trabalhou aqui e decidiu por construir a casa dela ao contrário de comprar pronta. Essa pessoa é a Carol. Vamos ver aí o que a Carol tem para falar para a gente. Eu sou a Carol e eu tô aqui pra dividir com você porque que eu optei em comprar uma casa, né, e fazer uma casa do zero e não comprar uma casa pronta. Nós morávamos em São Paulo, meu marido, eu e meus 3 filhos, e aí a gente passou a buscar uma moradia, especificamente, né, aqui em Garapé, porque é próximo do local que ele trabalha. Eu lá de São Paulo, ele veio um pouco antes, vinha procurando aqui as casas, né, e aí a gente tinha alguns mínimos do que a gente precisava. E aí, para nossa surpresa, né, foi bem difícil encontrar do jeito que a gente queria, né. Aí ele agendou algumas casas, fez a agenda, eu vim lá de São Paulo para cá um dia para visitá-las
infelizmente, não conseguia gostar de nada. Ou porque tinham 3 quartos, igual a gente precisava, mas os quartos eram muito pequenos, ou era porque a cozinha era muito pequena, ou a sala, ou quando eu gostava, a sala tinha um tamanho bom e a cozinha também, só tinham 2 quartos, ou então quando a maioria das coisas, né, estavam aí, uma coisa ou outra você acaba relevando, que você sabe que 100% do jeito que você queria, você não vai encontrar. Eu particularmente, tenho um problema aí com a cor preta, né, em cozinha, eu não gosto de jeito nenhum, então 90% das casas que a gente via, a cozinha tinha preto. A pia, o granito, enfim, tudo era muito escuro. E aí eu não conseguia gostar daquilo, porque não adianta você comprar uma coisa, né, pela necessidade, principalmente algo tão importante que é uma casa, para você ficar olhando aquilo todos os dias que você não gosta e ficar pensando, nossa, como eu não gosto disso, né, e ter que ficar convivendo com aquilo. E a gente sabia que a partir do momento que comprasse, né, não ia dar pra ficar mudando, não dá pra mudar uma pia, coisa ou outra, ok. Né, você consegue mudar, mas tudo aí não dá certo. Então sempre tinha alguma coisa ou outra que entrava em desacordo com o que a gente precisava. Foi até que de muito procurar e não encontrar um desses corretores, falar com meu marido, olha, por que vocês não pensam em fazer a casa de vocês? Aí, a princípio, a gente achou que não, né? Porque talvez não fosse viável por conta de tempo, por conta do custo. E a gente começou a desenhar esse sonho. Então, a gente, né, chegou primeiramente falando, olha, a gente tem tanto para gastar, não pode passar disso. O que você consegue? As minhas necessidades são essas. E aí a minha casa começou a ser desenhada. Eu pude, né, construir da maneira com que a nossa necessidade, da maneira com que atendesse a nossa necessidade. Então, ela ficou do jeitinho que a gente queria dentro do nosso orçamento. Financeiramente, não ficou mais caro, que era uma preocupação que a gente tinha, né? Não demorou muito tempo, e aí isso que foi muito, muito legal, assim, porque não foi, o pessoal da Fórum foi muito legal nesse sentido, que não foi um projeto engessado. Não, ao longo do caminho, a gente quis mudar algumas coisas, claro, tudo dentro do que era possível, né? Porque a gente precisava de uma aprovação de financiamento, então não podia fugir muito do que tinha sido feito na planta, porque senão o banco não aprova, mas a gente conseguiu sim fazer modificações que foram surgindo ao longo do caminho, que não impactavam nessa liberação do Habits e no financiamento, e que ficasse do nosso gosto. Então eu consegui, fiquei muito feliz, né, porque eu consegui escolher a pia na cor que eu queria, consegui escolher o tipo do azulejo, o tipo do piso, a disposição dos cômodos, foi maravilhoso, assim, deu tudo muito certo. Então a gente não precisou fazer gastos adicionais do que quando você compra uma casa pronta. Se você hoje tiver na dúvida entre comprar uma casa pronta e tiver a disponibilidade de tempo, porque eu falo de tempo, porque é só isso que muda, o tempo. Vale muito a pena, você não vai se arrepender. Porque é muito bom você ver cada cantinho do jeitinho que você imaginou. Então ficou do jeitinho que a gente queria, assim. Confesso que é até melhor do que eu tava imaginando. Faça a sua casa, porque vale muito a pena. Tem dia que eu abro o portão lá em casa, às vezes, quando nós fizemos um jardim, estamos fazendo ainda, estamos fazendo as coisas devagar, porque com prestação da casa e tal. Mas assim, colocamos cerâmica em volta da casa toda, na varanda. Nós fizemos uma área no fundo, fez o quartinho de ferramenta para o William, fizemos um banheiro, fiz a minha área de serviço, tudo no fundo lá, naquele muro de arrimo que tinha. Assim, e a satisfação que dá, eu tenho espaço para plantar, oh, é bom demais, as meninas podem andar em volta da casa, agora eu tenho cachorro, sabe? Coisa que eu nunca sonhei que eu podia ter, que morar em apartamento. E a gente acha que é uma coisa tão, assim, tão distante, tão difícil de conquistar, e não, se a gente tiver umas pessoas assim encaminhadas, igual você foi, eu lembro até hoje, na hora que a gente foi assinar o contrato, eu e o William ficou lá embaixo, parado no carro lá, assim, gente, e agora? Assina ou não assina, e o medo que dá, mas aí a gratificação é tão grande. Mas assim, Deus está sendo tão maravilhoso na nossa vida que as coisas estão assim, sabe, tá? Nós estamos conseguindo pagar, nós estamos conseguindo melhorar a casa, tudo ao mesmo tempo. Não, é só bênção, só agradecer mesmo. Esse primeiro tipo de pessoa que eu estou dizendo aqui, para quem o método da construção financiada funciona, como a Carol que vocês acabaram de ver, tá? São para aquelas pessoas que elas não abrem mão do que elas merecem, que elas sabem o que elas querem, do que é importante para elas, que não gostam de jogar dinheiro fora, tá? E que até hoje não construiu uma casa porque acreditava que só dava para construir quando tivesse comprado o lote e juntado o dinheiro todo para mão de obra e para o material. Nesse primeiro grupo de pessoas, tem uns mais impacientes, que não esperam juntar o dinheiro todo para construir, começa e depois vê o que arruma. Só que na maioria das vezes, como o dinheiro não cai do céu, esse pessoal fica com uma dificuldade muito grande, porque pode ser que a obra tenha que ficar muito tempo paralisada. E obra, quando fica paralisada, acontecem muitos retrabalhos.
tem que fazer um reparo na parede, tem que fazer um reparo no contrapiso, aí você pagou para poder fazer, depois você pagou para desmanchar, porque estragou, agora tem que pagar para fazer de novo. Faz as contas aí do material que está com preço exorbitante, da mão de obra e do tempo para refazer isso tudo. Então, tem um jeito diferente, tá? Tem um jeito diferente para se fazer isso tudo e a gente está quase chegando lá. Eu vou te explicar cada passo que você precisa dar para conseguir contratar essa linha de financiamento. Seja você que ainda nem lote tem, mas quer construir sua casa e comprar um lote no processo, ou você que já tem um lote e quer contratar o financiamento só para construção. Então, a gente já falou do primeiro grupo de pessoas para quem é o Minha Casa Financiada. Agora a gente vai falar para o segundo tipo de pessoas que o Minha Casa Financiada, o método construção financiada, ele funciona, tá? E esse segundo tipo de pessoas são para quem quer construir para vender. Ou seja, empreendedores que querem ganhar dinheiro com a construção, assim como eu faço, tá? E qual é a vantagem de aplicar o método construção financiada para construir e vender? Primeiro, você não precisa ter capital próprio, nem o seu cliente, se você for prestar um serviço para um cliente, uma vez que você vai usar o dinheiro da Caixa. Portanto, dá para construir uma casa totalmente descapitalizado. Ah, Fernando, então eu não vou precisar ter nem R$1 para construção? Dá para fazer tudo usando o recurso da Caixa? Até um tempo atrás, você não precisava de nem R$1. Hoje, você tem que ter pelo menos R$750, porque você precisa pagar a primeira vistoria do engenheiro, tá? Mas depois que você assina o contrato, se você quiser, até esses R$750 a Caixa te reembolsa e a gente vai ver sobre isso no passo 5 que você precisa dar para conseguir financiar, tá bom? No curso, tá? Eu até ensino como pedir esse reembolso e essas coisas todas, mas tem que saber como e quando pedir esse reembolso. Não é só chegar lá na agência e tipo, quero que você me reembolse aí, gerente, já assina o cheque para mim, já faz o Pix, já faz a TED, não é assim não. Isso tem a hora certa de pedir e tem que colocar uma solicitação especial no seu processo, tá? E tem uma coisa, seja para você que quer conseguir o financiamento para construir uma casa do seu jeito para morar, ou você que quer construir uma casa usando recursos do banco e vender essa casa depois que a obra estiver pronta, mesmo que vocês não tenham o lote ainda, tá? É o seguinte, para quem já é construtor, sabe da rotina da construção. Para quem ainda não está querendo entrar no negócio de construção agora, ou está querendo construir a própria casa para morar, já vou dizer aqui, obra dá trabalho e exige dedicação. Não pensa você que você só vai seguir os passos que eu vou te ensinar, vai se matricular num curso e seguir o processo todo ali, vai seguir cada passo da metodologia construção financiada, porque quando chegar a primeira parcela do financiamento, quando o dinheiro cair lá na sua conta, vai estar tudo certo? Não, tá? Quando você tiver acesso aos recursos do financiamento, a sua obra, o seu trabalho, ele só está começando. Na verdade, a obra literalmente vai começar quando você tiver acesso ao primeiro recurso. Você vai precisar escolher o terreno, se você ainda não tiver. Você vai ter que escolher o porcelanato da sua casa. Você vai ter que escolher a cor da tinta que vai pintar a casa pro lado de fora. Você vai ter que decidir se vai haver algum detalhe de pintura, se você vai fazer uma textura, se você vai colocar piso laminado, ou se vai ser porcelanato, qual vai ser a cor da bancada, se você vai colocar nicho nos banheiros. Enfim, é muito trabalho. Se o teto vai ser pintado de branco, se as paredes terão outra cor, esses são detalhes que você precisará decidir, né? Vai começar a surgir demandas que só aparecem para quem está com a mão na massa. Só quem está ali construindo mesmo vai entender o que precisa fazer, tá? E por falar em colocar a mão na massa, você vai ter que contratar uma construtora, você vai ter que contratar um pedreiro, um ajudante de pedreiro, vai contratar um pintor, vai contratar um serralheiro para fabricar um portão, alguma coisa nesse sentido, né? Um alçapão. Tem gente que, inclusive, contrata até um administrador de obras, tá? Combina um percentual do custo da obra ali para a pessoa organizar, para gerenciar a construção no dia a dia, mas haverão detalhes, tá? Que você precisará assumir, como a escolha do acabamento, como a escolha do lote, como projetos. Então, você precisa estar inserido no processo, você precisa entender do que vai ser feito, o que precisa ser feito, até porque, por exemplo, você vai ser o contato da Caixa para uma eventual vistoria que você vai demandar. Um outro detalhe, parece até meio cruel de dizer, mas acho que vale a pena, porque quanto mais idade
a pessoa tiver, menos condições ela tem de fazer esse financiamento. Esse tipo de financiamento ele não é adequado para alguém que tem uma idade mais avançada. E eu recebo muitas perguntas assim: Fernando, eu posso somar renda com os meus pais? Posso somar renda com meu avô? Posso somar renda com meu tio? Vocês podem somar renda com quem vocês acharem conveniente, tá? Só que o financiamento ele termina quando o proponente, quando a pessoa ali que está somando renda de maior idade, ou seja, o mais velho daquele grupo familiar, completa 75 anos. Então, se você vai somar renda com seu avô, por exemplo, ele já tem 70 anos, você só vai poder financiar 5 anos a sua obra, tá? Por exemplo. E o que tem de ruim nisso? Bom, quanto menos tempo você financiar a sua obra, que pode ser até 420 meses, menos tempo a sua prestação vai ficar mais alta, porque você tem que financiar o máximo em menos tempo, e o valor liberado de financiamento pelo banco vai ser menos também. Quanto mais idade, menos viável fica a pessoa fazer esse financiamento. Mas uma coisa que deve estar passando pela cabeça de vocês aí é: por que eu resolvi ensinar para vocês uma coisa que eu venho desenvolvendo, contar para vocês as minhas experiências nesses últimos 9 anos com construção, ou, mais importante, que é o foco aqui, sobre financiamento habitacional, especificamente a aquisição de terreno e construção. Não foi da noite para o dia que eu consegui reunir todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu levei muito tempo, eu preciso confessar isso para vocês, para começar a acertar nessa linha. Primeiro, eu precisei juntar coragem, falando a verdade aqui para você, para tentar fazer esse financiamento pela primeira vez, alguns anos atrás. Porque, cá para nós, não parece bom demais para ser verdade? Pô, imagina, as melhores taxas de juros que a gente tem no mercado, as melhores condições de pagamento. O banco não interfere em absolutamente nada no projeto ou no terreno que você quer construir, o tipo de casa que você vai construir. O banco não interfere em absolutamente nada sobre a contratação da mão de obra que você vai fazer. Fernando, quer dizer que eu posso contratar o meu tio para fazer a casa? Pode! Você que gere a sua obra, a gestão é completamente sua. Você faz o que você achar conveniente. Parece bom demais para ser verdade, né? E a gente tem essa coisa aqui no Brasil, nós brasileiros, temos essa coisa de que as melhores oportunidades são só oferecidas para quem é bom da boca, né? É um termo que a gente usa aqui, para quem não precisa, que o rio só corre para o mar, então só para essas pessoas que já são abastadas que essas oportunidades aparecem. E depois que eu juntei coragem o suficiente para tentar a primeira vez esse financiamento de aquisição de terreno e construção, o mais difícil depois de reunir essa coragem toda foi perseverar. Por quê? Porque como eu não tinha ninguém para me espelhar, para tirar uma dúvida, para entender melhor como a coisa funcionava, eu fui na tentativa e erro. Era mandar um documento, estava errado, volta, aí vencia uma certidão, aí tinha que pagar de novo, e aquele retrabalho. E cara, eu nem tinha começado a obra ainda. A obra para mim era o menor dos problemas, porque eu já construía. O processo para mim que era tão doloroso, porque eu não sabia quais eram, não sabia nem o primeiro passo, que dirá quais eram os outros passos que eu precisava dar, passos esses que eu reuni para você aqui hoje. Foram muitas tentativas e erros, e até eu ter um método eficaz, um jeito simples, um passo a passo mesmo, 10 passos, literal, de como fazer direitinho para evitar perca de tempo e conseguir a liberação de um contrato de financiamento desses em 30 dias aí. Contando para muito, dá para conseguir com menos do que 30 dias. E por que eu ofereço essa oportunidade para você ter acesso a esse meu conhecimento? É simples. Eu amo saber que por influência minha, modéstia à parte, não me interessa se você me achar egocentrista agora, mas por influência minha, tá? Alguém está se dando muito bem. Eu me sinto muito orgulhoso, feliz de verdade, quando alguém me agradece por mensagem, uma ligação, me manda um áudio, grava um vídeo, então, caramba, dizendo como eu ajudei essa pessoa a resolver alguma coisa que trazia uma angústia para ela antes. Principalmente se eu já passei pela mesma situação antes, eu já senti aquela mesma angústia. Nós temos uma deficiência enorme de informação no Brasil. Nós somos muito desinformados sobre boas oportunidades. Eu estou falando de boas oportunidades, não estou falando de qualquer informação, não estou falando de fake news, não estou falando do que você vê no TikTok, no Instagram, no YouTube, não. Estou falando de informação em relação a boas oportunidades. A gente não sabe onde procurar.
a gente não sabe como. Em outros casos, às vezes a gente até ouviu falar alguma coisa que poderia ser de grande ajuda, mas como a gente não tem a menor ideia de qual primeiro passo dá para usufruir daquela possibilidade, daquela ferramenta que facilitaria muito a nossa vida para melhor, a gente nem cogita saber mais sobre o assunto. Eu mesmo, antes de me tornar especialista em financiamento habitacional, já ouvido falar muitas vezes do financiamento e aquisição de terreno em construção. Mas eu não conhecia ninguém que tivesse feito financiamento para me dar um norte, para tirar uma dúvida. Você imagina, do meu ponto de vista como construtor, conseguir um financiamento que eu construísse uma casa e fosse recebendo os meus lucros durante a obra. E não só depois que eu fizesse a casa e vendesse a casa, enfim. Para mim era um sonho ter acesso a uma oportunidade dessas. Até porque, quando eu comecei a construir, quando eu fundei a Fórum, que é a nossa construtora, para eu fazer as primeiras casas, eu fiz um empréstimo caríssimo. Eu tinha até uma reserva de dinheiro, mas não era nem de longe suficiente para construir o que eu queria construir. Aí eu calculei quanto faltaria ali em relação ao que eu tinha e o que faltaria, né, do orçamento que eu fiz para fazer 3 casinhas populares, no antigo programa Minha Casa Minha Vida, que hoje foi substituído pelo Casa Verde e Amarela, tá? E eu peguei, eu não lembro quanto ao certo, mas vamos partir do pressuposto que eu precisava de 300 mil para construir essas 3 casas. Então eu peguei o que faltava, eu tinha lá 100 mil, peguei mais 200 mil emprestado do banco, exemplo, eu não lembro exatamente não, mas a proporção é mais ou menos essa. Só que eu peguei 15% a mais. Por quê? Porque aquele era o único recurso que eu tinha. Então, eu tinha que pagar a prestação desse empréstimo que eu fiz, lá no Bradesco, fiz no Banco Bradesco, inclusive, no capital de giro, com o próprio empréstimo que eu estava pegando. Então, peguei o empréstimo mais alto, para que parte desse empréstimo mais alto já fosse para pagar as próximas parcelas até eu vender a casa. As casas que eu estava fazendo e quitar esse empréstimo lá. Parecia uma boa saída, né? Para quem não tem opção e quer começar um negócio, pelo menos eu tinha crédito, né? O problema era que eu só recebia as casas depois que elas estavam 100% concluídas e aparecesse alguém querendo comprar. E depois, na maioria das vezes, ia fazer o financiamento, aí ia fazer financiamento e tal. Só que quando eu concluía essas casas, até que fossem vendidas, o negócio começou a apertar demais. Então o que eu tinha que fazer? Tinha que vender a casa bem mais barato para vender logo, senão ia ter problema com o banco, porque eu não ia conseguir pagar as prestações do empréstimo. Vou te falar, eu já passei uns bons apertos, viu? Quando eu comecei a Fórum, né, que é a nossa construtora, lá em 2012, o mercado ele ainda estava relativamente bom para construção naquela época, mas já apresentava uns sinais de desaceleração. Agora, quem disse que eu queria ver esses sinais? Estava empolgado, queria construir muito, vou ficar rico pra caramba construindo da noite pro dia e vou aposentar novo também, vou sair viajando o mundo. Tava nem aí para sinal, meu camarada. Queria era ganhar dinheiro e achava que ele era o jeito, fiz um empréstimo, tava indo bem. Quando a gente chegou em 2014, a economia fez o que fez, colapsou, e eu que não quis ver os sinais na ocasião, um tempo atrás, achando que era a última bolacha do pacote, que eu não ia ter problema com nada, que bastasse ter perseverança o suficiente, que só dependia de mim, né? Eu tive que abaixar minha bola, voltar lá no Bradesco e renovar o capital de giro que eu havia feito há quase 2 anos atrás. E eu tive que fazer isso porque logo de cara, em 1 ano e meio de construtora, eu fiz um prédio. Mas se tratando de economia, você não basta ter boa vontade. Você tem que saber ler os sinais, sim. E eu não consegui vender os apartamentos a tempo antes da gente entrar no buraco, a gente Brasil, né, entrar no buraco financeiro que a gente entrou naquela ocasião. Cara, foi horrível. Foi horrível ter que voltar lá no banco e pedir renovação do empréstimo. Eu senti que eu tinha perdido todo o meu esforço nos últimos 2 anos, que todo o lucro que eu tive nesse período foi para pagar os juros para o Bradesco. Você já ouviu aquele ditado? Que para o que não tem remédio já foi remediado? Eu só tinha essa opção. Eu só tinha que seguir em frente, eu não tinha outra coisa para fazer. Então eu não vendi todos os apartamentos, mas sabia que se eu quisesse sobreviver, eu tinha que continuar construindo de um jeito ou de outro. Eu sabia também que prédio era sem chance. Mesmo que eu considerasse fazer apartamentos mais baratos.
Eu não tinha capital algum para isso, não tinha capital mais. Nem crédito suficiente para fazer outro prédio de apartamentos mais baratos. E estava lá cheio de apartamento para vender. Caro. Né? Caro para a ocasião, né? Caro dado aquele momento. Então minha única opção foi voltar a construir casas. Pelo menos construindo casas, o custo para fazer uma casa é muito menor que fazer um prédio. Você faz mais rápido, é menos dinheiro empatado em uma unidade. Né? Então, mas mesmo para fazer casa, uma vez que eu tinha empatado todo o meu capital lá no prédio, né? Como tinha apartamento para ser vendido ainda, eu tive que voltar lá no banco e renovar o empréstimo. E apesar de triste por ter que pagar mais juros para o banco, eu dei foi graças a Deus de conseguir renovar o empréstimo. Porque naquela altura eu já tinha a conta atrasada. Não tinha nenhum protesto, nem restrição em Serasa, nem nada, até que para vender as casas não pode ter. Mas as contas já estavam um tanto quanto atrasadas, algumas, sabe? E eu ficava pensando, cara, naquela época, como é que seria maravilhoso se eu não precisasse de empréstimos com juros tão altos para pagar num curto prazo e construir minhas casas. Eu tinha que dar um jeito de aprender sobre financiamento que me permitia comprar o lote, construir a casa com as mesmas condições que as pessoas que compravam as casas prontas tinham. Mas como eu estava ocupado demais tentando não quebrar, eu só priorizei entender o processo de financiamento da aquisição de terreno e construção uns 4 anos depois. E foi exatamente em 2018, eu fui num evento de autoconhecimento com o coach Wendel Carvalho. Provavelmente você que está me assistindo conhece o Wendel Carvalho aí. E numa das palestras lá desse evento, o Wendel disse uma coisa mais ou menos assim, que é inerente do ser humano carregar correntes, sabe, ao longo da vida. E a vida das pessoas vão acontecendo onde essas correntes estão supostamente presas. E o que são essas correntes? É um emprego meia boca que a gente tem, mas tá pagando mal as contas, mas enfim, dá para ir levando, né? É o lugar que a gente mora, apesar da gente odiar a rua, odiar a cor da pia da casa, odiar o tamanho dos quartos, não gostar da casa porque não tem um quintal, mas pelo menos a gente tem um teto, né? E, enfim, não dá para comprar uma outra coisa melhor agora, fazer o quê? Vou vivendo. E a gente vai carregando essas correntes, esse peso todo ao longo da vida, dando desculpinhas, sabe? Porque tem medo de perder até o pouquinho que já conseguiu, de perder o tiquinho de conforto que tem. Afinal, a gente vê no Instagram, vê na TV, vê no Facebook, vê no YouTube, que tem gente em situação muito pior. Só que quando o Wendel deu esse exemplo da pessoa que está acorrentada a uma casa que não gosta, eu senti uma pressão, sabe? Eu senti que estava fazendo menos, que eu poderia fazer mais, que eu estava entregando, que eu estava vendendo para a pessoa uma casa pronta, sem dar para ela a oportunidade de uma personalização. Mas era assim que o mercado atuava, é assim que o mercado atua. Porque você imagina, vai que eu dou oportunidade para alguém que me procura de construir uma casa do jeito dela, para ela financiar essa casa depois de pronta. Só que ela me pede para pintar a casa toda de preto. Nada contra, tá? Mas não é uma coisa comum. E vai que eu faço isso e depois que a casa está pronta, a pessoa não consegue financiamento. O que eu vou fazer com essa casa? Eu não vou conseguir vendê-la, vou ter que pelo menos reformar ou repintar a casa. Né? Então eu fiquei o resto daquele evento pensando como é que eu poderia dar opções para as pessoas que queriam as suas casas dos seus jeitos, sem correr risco de ficar com uma casa diferente demais para vender para uma outra pessoa e ter lucro, porque eu tô nessa para ter lucro, é o meu ganha-pão. Foi aí que eu decidi, de vez, desvendar os mistérios do financiamento, aquisição de terreno e construção. Nessa altura já estava mais tranquilo, já estava mais fácil, já sabia tudo o que eu tinha para saber sobre financiamento para comprar uma casa pronta, eu só precisava mesmo me dedicar, fazer o primeiro, fazer o segundo, a terceira casa financiada desde o início, na construção, e foi assim que eu fiz. Por quê? Porque dessa forma, olha que vantagem, dessa forma a pessoa, né, com aquisição de terreno e construção, teria a casa dela do jeito dela e eu poderia escalar o meu negócio. Que eu não ia precisar só do meu capital. Eu ia usar o capital do banco. Eu só tinha que testar. E a primeira casa, que foi a casa teste, foi a casa do Felipe. Vamos ver aí o que o Felipe tem para falar para a gente sobre a casa dele. O Felipe e a Flavielle, que agora são casados. Por eu não entender nada de obra, e outra coisa, eu também não tenho tempo para estar acompanhando a obra. Aí eu preferi entregar a obra para você. Vocês imaginavam que a casa que vocês têm hoje, que a casa de vocês seria do jeito que é? Olha, para ser franco, ela para mim foi dentro assim dos planos ainda. Cara, assim, eu sabia que já estava, porque quando você constrói uma casa,
ela custa pelo menos 30% mais barato do que comprar aquela mesma casa pronta. Mas a sua casa está valendo muito, muito, muito mais do que custou para construir, sabe? E assim, eu digo isso numa satisfação tão grande, é muito mais interessante para vocês que vão morar lá agora, saber que construíram uma casa do seu jeito, da forma como vocês quiseram, né? Que escolheram tintim por tintim ali, comparado com alguém que geralmente para construir uma casa precisa ter o dinheiro todo, não foi bem isso que aconteceu. Vocês usaram o recurso do banco, né? E esse recurso caía na sua conta e a gestão do dinheiro era toda sua. Então, a segurança toda era muito grande também. Então, eu fico muito satisfeito de saber que a casa de vocês tá assim, valendo o dobro do que custou para vocês fazerem, sabe? E teve algum momento que você ficou meio desconfiado? Tipo, cara, esse negócio desse financiamento, sei não, esse trem parece que é lorota, esse trem parece que é bom demais para ser verdade, o banco emprestar dinheiro para eu construir minha casa do meu jeito? Na realidade, quando eu te procurei, você me explicou esse procedimento, né? Vai ser assim, assim, assado. Então, foi feijão sem bicho. Aí você me explicou, ó, você tem que atender as demandas que a Caixa exige, o engenheiro e tal. Mas você vai fazer a casa do seu jeito, desde que você atenda o padrão da Caixa, não é isso? Então, foi muito simples. O que vocês estão sentindo em relação com a sua casa que está lá prontinha agora? E que, Ansiosa para mudar. E que você agora pode mudar a hora que você quiser. Está liberada a sua casa para você mudar a hora que você quiser. O engenheiro aprovou, tá tudo certo, tá? Uai, pegar ele aqui e falar, vamos levar os trem já. Já quer mudar é hoje, então? Arrumou serviço para mim, tá vendo? Ô, Felipe, sinto muito, cara. Você chegou agora cansado de viagem, hein? Vai ter que fazer mudança. Vai ter que trabalhar. Oi. No mais, quero te agradecer pela paciência, colaboração, tá junto com a gente aí. Obrigado. A casa ficou top, daquele modelo. Juro. Prazer para mim, sério. Obrigado pela confiança. Deu liberdade de a gente acompanhar a obra. Foi muito bacana isso. Não, vocês podem ir lá a hora que vocês quiserem. Tal. Muito legal. Apesar que, na realidade, eu basicamente não acompanhei nada. Você sabe da minha rotina. Agarrado. Portanto, né? Tá aí a confiança. Não, a casa tá aí e toca ela aí. E foi. Obrigado. Obrigado. Bom final de semana. Desde a fundação da Fórum, a gente já entregou 102 casas e apartamentos e participamos do processo de financiamento de muitas outras unidades como correspondentes da Caixa. Mas o que é realmente esse financiamento aquisição de terreno e construção? Qual é o primeiro passo? Quem é que pode fazer esse financiamento? Bom, quando a pessoa, o mais comum de acontecer, quando alguém ouve falar dessa linha de financiamento para comprar e construir com lote, essa pessoa vai numa agência da Caixa, né? Comum, óbvio, esse é o óbvio, né? Se é a Caixa que oferece o financiamento, eu vou numa agência para entender melhor como funciona, óbvio. Esse é o primeiro desacerto dessa pessoa. Por quê? Porque a Caixa, uma vez que é uma instituição pública, ela precisa oferecer inúmeros outros serviços para a população. Tá? É saque de FGTS, é PIS, é auxílio do governo, é processar a rescisão contratual de quem trabalhava com carteira assinada e foi dispensado. Isso sem contar com todos os outros produtos que um banco normal oferece. Abrir conta, fechar conta, transferência, seguro, financiamento de carro, esse monte de coisa. E os funcionários da Caixa são treinados para atender as maiores demandas que a agência tem no dia a dia. E essas demandas geralmente são esses serviços que eu acabei de falar agora. Sacar FGTS, abrir uma conta, sacar um auxílio. Assim, não deveria ser, mas é muito raro alguém dar uma sorte de ir numa agência que tem uma pessoa específica que entenda de financiamento habitacional e, mais precisamente ainda, do financiamento aquisição de terreno e construção. Então, quando você procura uma agência direto, as chances são que você vai sair de lá mais perdido que entrou, porque não vai encontrar alguém que tenha tempo e saiba te informar exatamente o que você precisa saber. Até porque esse tipo de financiamento ele vai muito além do que avaliar um crédito, sabe? Ter o dinheiro liberado na conta. Você precisa executar pequenos processos, de antes de assinar o contrato, durante da obra e até depois que a casa está pronta. Isso sem contar que existem outras facilidades que não vão ser ditas facilmente, a não ser que você pergunte. Por exemplo, você já precisa ter uma noção de que
aquela facilidade ou alguma facilidade específica, como antecipação do financiamento, para você já iniciar a obra com o dinheiro na conta, você já precisa saber disso para você pedir. Eles não vão te oferecer, tá? Então, você já tem que ir pronto. Uma outra dificuldade que a pessoa vai encontrar se ela procurar direto uma agência é que mesmo você, aos trancos e barrancos, consiga fazer com que um gerente aprovasse o seu crédito, conseguiu fazer com que ele aprovasse o seu processo, conseguiu fazer com que assinasse o seu contrato, toda vez que você precisar solicitar uma antecipação da próxima parcela do financiamento, da próxima etapa da obra, você precisa pedir para esse gerente, e esse gerente vai colocar o seu processo numa fila. E se nessa agência específica, onde você está fazendo o seu processo, for uma agência que não existe no setor de habitação, as chances de demorarem para você ter o que você precisa, no tempo que você precisa, são enormes. A pessoa, imagina, a pessoa tem 1 zilhão de coisas para fazer, o funcionário da Caixa, né? E essas coisas chegaram antes do que você pediu. Então você vai entrar numa fila e se essa pessoa for boa de serviço, se ela for organizada, ela vai dar o comando que você precisa para liberar o recurso para a próxima etapa, ou solicitar a vistoria do engenheiro da Caixa conforme a ordem de chegada das demandas que estão na mesa dela. Mas como isso é bem específico, pode ser que a pessoa nem saiba como fazer esse comando para liberar o recurso da etapa na sua conta. Aí vai depender de ligar numa central para perguntar de como é que faz, e como é que isso vai levar mais tempo ainda, e você não tem tempo, porque você tem que pagar a mão de obra, tem que pagar o material, tem que pagar o pedreiro que está lá parado esperando o material, e você precisa do dinheiro da agência, enfim, vai virando aquele angu de caroço, que é o que a gente diz aqui, mas enfim, é possível? É, mas tem um jeito muito mais fácil. Eu tô te falando essas coisas porque já aconteceu comigo, tá? E já aconteceu com as pessoas, com os meus alunos também, antes de me procurarem. E eu não estou dizendo isso de uma forma aleatória, não. Estou te mostrando um jeito mais comum que as pessoas tentam fazer esse processo e os resultados que geralmente elas têm, essas grandes dificuldades. Mas agora eu vou te mostrar o jeito certo que eu e meus alunos utilizamos para fazer esses processos, que é o método da construção financiada, tá? E com pouco prazo. 45 dias, se você enrolar para entregar todo o documento que você precisa, você assina o seu contrato de aquisição de terreno e construção na Caixa. Hoje, geralmente, eu levo de 3 a 4 semanas para assinar um contrato. De 3 a 4, começando o processo do zero, tá? Então, provavelmente você está se perguntando aí, né? Mas se o melhor caminho não é procurar uma agência, o que eu vou fazer então? É óbvio que você, oportunamente, vai precisar vincular o contrato que você está fazendo a uma agência. Você vai ter que assinar o contrato numa agência, né? Um gerente tem que colocar a assinatura dele no papel. Só que esse gerente, ele não vai precisar parar o tempo dele para elaborar o processo, para aprender, para ver como é que faz, para depois fazer o seu processo. A gente entrega para ele o processo todo mastigado, o contrato já impresso. Até o contrato da Caixa a gente entrega na mão dele para ele assinar. Como depender só da assinatura e não da boa vontade do funcionário da Caixa? Funcionário da Caixa, por mais boa vontade que tenha, independente se você conseguiu o que você precisou ou não, o salário dele cai na conta todo mês. Mas agora tem umas empresas terceirizadas da Caixa que só recebem se você tiver sucesso. São os correspondentes bancários. O correspondente bancário só mantém as portas abertas se você conseguiu o seu financiamento, porque a Caixa paga para ele uma comissão sobre o valor do financiamento que você está contratando. E você não paga mais caro uma taxa de juros porque está fazendo o seu processo correspondente, tá? É a mesma coisa, mesmas condições. Então o correspondente, ele não só quer que você consiga o financiamento, como ele também quer que você consiga o mais rápido possível para o dinheiro dele cair na conta dele. Isso já resolve muita coisa. Fazer o seu processo correspondente, assim, é maravilhoso porque você está ali com uma pessoa que está alinhado com o que você quer, porque ele vai se dar bem também se você conseguir. Mas a função do correspondente é exatamente elaborar o processo. Todos os documentos, formulários, certidões que você precisa efetivamente para a contratação, é você quem tem que providenciar e entregar para ele, tá? E se você quiser construir uma casa do zero, mesmo sem ter o lote, usando só recurso da Caixa, você vai enviar para o correspondente o simulado, os documentos do financiamento, da forma que você precisa. E para isso, você tem que dar certos passos numa sequência certa, e esses passos são: qual é o primeiro passo para fazer a contratação do seu aquisição de terreno e construção, ou construção se você já tem um lote? O primeiro passo é fazer um simulado.
A primeira coisa que você precisa fazer antes de mais nada é um simulado para identificar das várias opções de indexadores, se fica melhor o financiamento com a prestação fixa, ou se fica melhor para você o financiamento com a prestação decrescente, para você ter uma ideia de quanto o banco vai liberar, dada as suas condições, dada a data de nascimento do proponente mais velho, dado o somatório das rendas das pessoas que estão ali fazendo esse financiamento, se você se enquadra no programa Casa Verde e Amarela, se você vai ter direito ao subsídio ou não, tá? Não adianta você olhar lote, não adianta fazer projeto, não adianta fazer o orçamento da obra sem antes entender suas reais condições de financiamento ou as condições do seu cliente, se você é construtor e está querendo ganhar dinheiro utilizando recursos da Caixa, tá? Então o primeiro passo é fazer o simulado. Simulado tá ok? Deu certinho? Conseguiu identificar qual é a melhor opção de indexador? Se vai ser na prestação fixa, se vai ser na prestação decrescente? Você vai dar o segundo passo, que é a aprovação do crédito. E por que analisar o crédito logo de cara, logo depois que simular? Porque o simulado ele é exatamente isso, simulação. O que você teve de resultado no simulado não quer dizer que será o que o banco vai aprovar para você. Porque não houve nenhuma consulta real sobre quem você é. Você precisa ter um nome livre de pendências no Serasa, no SPC, de protestos, né? E aqui na análise do crédito, o banco vai verificar como é que está a situação do seu CPF, tá? Então o banco consulta se você já tem renda comprometida com outro financiamento, vai ver essas restrições que a gente acabou de mencionar, se você realmente tem a renda que diz que tem lá no simulado, porque no simulado você coloca qualquer coisa. Na análise do crédito, você tem que provar aquilo que você está dizendo. Então, tem que avaliar o crédito logo que você faz o simulado, exatamente para ter certeza se o banco vai aprovar, vai financiar tudo aquilo que você simulou, tá? E quais são os documentos que você precisa para avaliar seu crédito? Basicamente, para analisar o crédito, a documentação que você precisa, basicamente, você já tem na sua casa. Não precisa nada de muito elaborado, nada de muito extremo. Primeira coisa, se você é trabalhador com carteira assinada ou servidor público, você tem contra-cheque. Então você vai mandar os 2 últimos contra-cheques que você tiver. Exemplo, se a gente estiver em dezembro, você pode mandar os contra-cheques com a referência de novembro e outubro, tá? Os 2 últimos contra-cheques que você tiver disponível. Você vai mandar comprovante de endereço, declaração de imposto de renda se você declarar, comprovante de estado civil, né? O que é isso? Comprovante de estado civil é certidão de nascimento, certidão de casamento, sou divorciado, certidão de casamento com averbação de divórcio, eu sou casado com união universal de bens, certidão de casamento e pacto antinupcial, tá? Se for usar o FGTS, tem que mandar o número do PIS. E se eu for autônomo, não posso? Pode, você vai mandar todas essas coisas, só que como você não tem contra-cheque, você vai mandar contas de consumo. Você vai lá no banco, vai tirar um extrato bancário dos 6 últimos meses da sua conta corrente, vai mandar a fatura do seu cartão de crédito. A pessoa que é autônoma, quanto mais documentos ela mandar para comprovar que ela conseguiu pagar, porque o banco analisa o seguinte, você conseguiu pagar, quer dizer que você está recebendo. Então, quanto mais documentos você mandar ali, conta que você pagou, TV, mensalidade escolar, conta de telefone, seguro, quanto mais você juntar e mandar, melhor, para o banco definir o seu perfil e ter uma ideia de quanto você ganha mês a mês de verdade, tá? Aí vai fazer uma média ali do que entra na sua conta de salário, enfim, nesse período de 6 meses e vai estipular uma renda mensal para você. Geralmente, quando você manda todos os documentos e informa tudo o que você precisa para fazer o cadastro e avaliar seu crédito, essa avaliação do crédito no correspondente vai levar no máximo 2 dias úteis. Tá? Se você estiver tratando com o correspondente. Se for com uma agência, aí só Deus sabe, porque vai depender da boa vontade do gerente fazer isso. Tá bom? Gente, eu não estou desmerecendo o funcionário da Caixa. É porque eles têm muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Tá? Então, não depende só da boa vontade dele, não. Depende também da disponibilidade. Vamos colocar assim que fica melhor, né? Não posso sujar o nome do pessoal lá da Caixa, porque a galera lá é gente boa. Agora a gente aprovou o crédito, a gente dá o terceiro passo. Primeiro passo, simulado. Segundo passo, aprovar o crédito. O terceiro passo, ele é dado, obviamente, logo após você saber quanto de financiamento vai liberar para você. Ou seja, quanto foi quando a sua avaliação de crédito foi aprovada. Esse é seu terceiro passo, procurar um arquiteto e explicar para aquele arquiteto
como é a casa que você quer construir, dado as condições que você tem. Se o banco aprovou para você 300 mil reais, você tem que ir no arquiteto e falar, quero uma casa assim, 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 só que eu tenho 300 mil reais. Por quê? Se você deixa solto, o arquiteto é bicho criativo. Vai fazer um monte de coisa ali e tal, de repente 300 mil reais dá só para você bater a laje na casa. Tô falando isso porque já aconteceu comigo, viu? Então, você tem que estipular quanto é que você pode gastar na casa e falar para o arquiteto como é que você quer a casa para ele adequar o que você quer no orçamento que você tem. Nessa altura, se você já tiver o lote ótimo, todo o recurso liberado no financiamento, você vai usar para construção. Agora, se você não tiver o lote, você tem que levar em consideração isso também. Parte do que foi aprovado para você vai ser para pagar o lote, tá? Então, faça questão de dizer, repito, faça questão de dizer para o arquiteto quanto é que você tem de orçamento. Senão, você vai ficar em maus lençóis aí. Até porque com o crédito aprovado, se você aprovou sua capacidade máxima, não tem como você chegar lá no banco e falar assim, minha casa vai ficar mais bonita, você não libera um troco a mais aí para mim, não? Faz o Pix na conta, não existe isso não. E aí, beleza, depois que você explica para o arquiteto o seu orçamento, explica também como é que você quer a casa, você vai pedir para ele te indicar qual vai ser a topografia ideal do lote que você precisa comprar para construir a sua casa do seu jeito, se você ainda não tiver o lote. Encontrar o lote com a topografia ideal para o projeto que você quer construir vai fazer você economizar demais durante a obra. Por quê? Porque a topografia ideal para o tipo de casa que você quer construir, ela infere um dos pontos que mais custa na obra, que é a base. Você já deve ter visto aí o quanto subiu o ferro, o quanto subiu o cimento, o quanto subiu brita, o quanto subiu a areia. E esses basicamente são os materiais que você gasta na fundação de uma casa. Então, se você quiser uma casa com visão panorâmica e você compra um lote que ele vai te permitir fazer a casa o contrário, você vai ter que reverter a topografia do terreno. Isso vai custar um zilhão, vai ter que fazer porão, fazer um monte de coisa, enfim. Não vale a pena você comprar um lote aleatório antes de consultar o arquiteto. Pergunta ao arquiteto qual vai ser o tipo de terreno que você precisa comprar, com a topografia do terreno ideal para você conseguir fazer a sua casa do seu jeito, custando o menos possível. E aí, tem o passo 3.1 aqui, que só é dado para quem não tem um lote, tá? E nesse passo, você contratou o arquiteto está desenvolvendo o projeto, falou para você que tipo de lote que você vai comprar, você vai ter que encontrar o lote. Quem já tem o lote não precisa encontrar o lote, porque o lote é aquele ali, né? O lote que você encontrar para comprar, ele precisa ter registro em nome do dono, da pessoa que está te vendendo, e não pode estar alienado. Se você estiver comprando terreno de uma imobiliária, de uma incorporadora, por exemplo, uma loteadora, é comum você ter comprado só com contrato de compra e venda e o registro continua no nome da incorporadora até que você quita o lote. Se for esse o caso, está tudo bem, porque assim o terreno não fica alienado, tá? Porque se financiou direto na imobiliária. Aí você vai precisar pedir o saldo devedor para a imobiliária, porque a Caixa vai quitar o lote, vai quitar o que falta você pagar para a imobiliária para o lote passar a ser registrado no seu nome. Simulou, aprovou o crédito, falou para o arquiteto o tipo de casa que quer, o arquiteto te falou o tipo de lote que você tem que comprar, você já negociou o lote, o arquiteto já elaborou o seu projeto. A gente precisa dar o quarto passo. Qual é o nosso quarto passo? Você precisa mandar o seu projeto para aprovação na prefeitura da sua cidade. O tempo que a prefeitura leva para aprovar um projeto varia de cidade para cidade. Mas enquanto seu projeto está sendo analisado lá no setor de aprovação de projeto da prefeitura, você pode ir dando sequência no seu processo, tá? Você pode até assinar o contrato na Caixa. O único, porém, é que a Caixa não libera nenhum real até que se apresente para ela o alvará de construção e o projeto aprovado pela prefeitura. Mas você consegue dar sequência no seu processo. Então, nosso quarto passo é mandar o projeto para a prefeitura, enquanto você dá o quinto passo. Então, você dá o quarto passo, corre, pula no quinto passo, depois você volta no quarto passo de novo para dar sequência, viu? Então, o quinto passo é preparar a documentação, é montar o dossiê do seu processo para que a Caixa emita, para que a Caixa elabore o seu contrato de financiamento. E o que você precisa para montar esse dossiê? Você precisa de uma série de documentos. O primeiro documento é a PCI. O que é PCI, Fernando? É Proposta de Construção Individual. É uma planilha no Excel, a Caixa que disponibiliza, a Caixa que emite essa planilha, onde você detalha como será a construção da sua casa, você fornece informação
de quem vai ser o engenheiro que vai acompanhar a execução da obra, você coloca os dados do arquiteto que está fazendo o seu projeto, você coloca os seus próprios dados, você coloca os dados do lote que você está comprando ou do lote que você já tem, se for esse o caso. Qual é o valor do lote que você está comprando e quanto desse valor você quer que a Caixa pague para o dono do terreno que você está comprando. Quantos meses, quantas etapas vai durar a obra que você quer fazer? Qual é o percentual de conclusão em cada mês da obra? Qual é a evolução da obra ali no período, mês a mês? E essa parte é muito importante, porque essas etapas que você vai dividir sua obra ali, será as etapas que o banco vai olhar para depositar na sua conta quando você atingir aquele percentual de conclusão, ou na conta do seu cliente, se você está prestando esse serviço. Então, além da PCI, você precisa entregar a RT de execução de obra e a RT de projeto. Quem emite a RT de execução de obra? O engenheiro que vai acompanhar a execução da sua obra. Quem emite RRT de projeto? O arquiteto que está fazendo o seu projeto. Outra coisa que você precisa entregar, certidão de registro, ônus e ações do lote que você está comprando ou do seu lote, se você já tiver o lote. Você precisa entregar o projeto arquitetônico aprovado. Você precisa entregar o alvará de construção, está lá no passo anterior, no quarto passo. Então, além desses documentos, nessa altura, você vai dizer para o banco o seguinte, presta atenção nisso que eu estou te dizendo, porque isso aqui você não vai ouvir de gerente nenhum. Tá? Até hoje, nesses 9 anos de construção financiada, eu não ouvi gerente nenhum falar sobre isso. Eu que falo com os gerentes, meus alunos comentam com os gerentes sobre. Em nenhuma agência da Caixa você vai ouvir isso espontaneamente. Nessa fase, quando você está montando o dossiê, você precisa dizer para o banco ou para o correspondente que você quer uma antecipação do financiamento para você iniciar a obra com os recursos do banco. Se você não solicita isso para o correspondente ou para o gerente colocar uma situação especial solicitando essa antecipação, o banco entenderá por padrão, isso é padrão do processo, que você optou pelo regime de reembolso. O que é isso? Você constrói uma etapa e depois que você constrói aquela etapa está pronta, o banco te reembolsa o que você gastou, de acordo com o que você estipulou lá na PCI. É você quem diz quanto é cada etapa ali que você vai gastar, que você vai antecipar e tal. Então, o banco vai pela PCI, pelo que você preencheu. Você pode solicitar nessa altura também que o banco deposite na sua conta, no dia que você for assinar o contrato com a Caixa do financiamento, uma quantia para você pagar a documentação de TBI, de registro do contrato lá no cartório e as taxas da própria Caixa, tá? Até os R$ 750 da vistoria, você pode solicitar que o banco deposite na sua conta agora. Então, é esses documentos que você precisa para montar o seu dossiê. E aí, documento organizado, PCI no jeito, projeto, tal, RT, certidão, você dá o 6º passo. Mandou o dossiê para a agência ou para o correspondente ele vai solicitar a primeira vistoria do engenheiro da Caixa. E a Caixa, você paga os R$ 750, a Caixa vai analisar se a casa que você está querendo construir, de acordo com o projeto que você entregou, porque mesmo que seu projeto não esteja aprovado ainda nessa altura, você tem que mandar um PDF lá para eles terem uma ideia do que você vai construir. Se o seu projeto, se a sua PCI está fazendo sentido e se vai valer o que você disse lá na PCI, a casa que você quer construir. Se realmente você vai gastar o que você está dizendo que vai gastar lá na PCI. Se o lote que você está comprando e vai construir sua casa, vale o que você disse que o lote valia lá na PCI. Ele vai analisar se a PCI está preenchida certinha. Se as RTs do engenheiro está lá no sistema do CREA. Se a RRT do CAL está lá no sistema do CAL. Está válida. Então esse primeiro engenheiro ele valida todos os documentos dos processos de construção e aprova o seu projeto. Então, como eu disse, essa vistoria ela custa R$ 750 para o engenheiro vir e dar ok no seu processo. O engenheiro, esse é o nosso 6º passo. Vamos agora para o passo 7. O engenheiro ele tem 7 dias depois que você paga o boleto da vistoria para fazer todas as análises documentais e vir vistoriar o lote, né, conferir a PCI e tal, para o lote que você vai fazer sua casa. Aí ele emite um laudo e seu processo está pronto. O 7º passo, que é esse que a gente está agora, é assinar o contrato de financiamento junto da Caixa. No dia que o contrato foi emitido, se você pediu antecipação do financiamento para pagar a documentação, esse valor, que pode ser até 5% do valor que você vai financiar, ele é creditado na sua conta, desde que você já tenha entregado o alvará e o projeto aprovado, tá? Então, você
né, na ocasião da assinatura, se você já tiver entregado o alvará e o projeto aprovado, o banco vai liberar o recurso para você pagar a documentação. E aí, o contrato emitido precisa assinar todo mundo que está somando renda. Você está somando renda com a avó, com o tio, com o amigo, com o namorado, com o noivo, com quem quer que seja, que foi aprovado lá na análise do crédito, eles têm que ir, e se algum for casado, o cônjuge também tem que ir junto para assinar. O dono do lote também assina, se o lote ainda não for seu, e o gerente da agência que o contrato foi vinculado. Ao trabalho do gerente, vai assinar o contrato agora. A gente fez tudo, agora o gerente só tem que assinar o contrato. O contratinho está assinado, a gente vai para o nosso 8º passo, que é o registro do contrato de financiamento no cartório de registro, lá na comarca de onde você comprou o lote ou onde você já tem o lote. Mas antes de levar o contrato para o cartório, se você está comprando o lote no processo, você deve recolher o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, junto à prefeitura da cidade onde o lote está localizado. Todo mundo que está comprando tem que pagar o ITBI para transferir um imóvel para o nome. Então depois que você paga o ITBI, você pega o ITBI, a guia de pagamento, pega o contrato e leva para o cartório de registro. O cartório vai te cobrar uma taxa para registrar lá, um valor para registrar, de acordo com o valor que você está financiando, de acordo com o valor do lote que você está comprando, que é, de cara, muito mais barato do que se você estivesse comprando uma casa pronta. Aqui você já economiza uns 70% só nesse registro, do que você pagaria se estivesse comprando uma casa pronta. E aí, depois que você paga o registro, o cartório tem 15 dias para registrar contratos de financiamento habitacional. Contrato registrado, você vai ficar com uma via do contrato registrado, o lote já vai estar no seu nome nessa ocasião, o registro já sai no seu nome, alienado à Caixa, devolve uma via do contrato para a Caixa e a gente vai para o nosso 9º passo. Logo que você devolve uma via do contrato para a Caixa registrado, a Caixa paga o dono do lote e se você solicitou a antecipação do financiamento que eu falei lá no passo 5, o banco vai depositar na sua conta também até 20% do valor do financiamento para você iniciar a obra com dinheiro no bolso. Não precisa pôr nem R$1 seu. O banco deposita o dinheiro se você pediu essa antecipação lá no passo 5. Então, dinheirinho caiu na conta, agora a gente vai para o 10º e último passo, que é literalmente colocar a mão na massa e construir a casa. Maravilhoso, né? Toda vez que você concluir um percentual da obra, depois que você deu o 10º passo, que é o início, você concluiu ele naquele mês, X% de acordo com o que está lá na PCI, no cronograma físico-financeiro que você descreveu lá na PCI, você tem que informar na Caixa, com laudo, com fotos, tá? Tem que montar um laudo, tem uma planilha específica para isso, que é a PLS também. E aí a Caixa vai liberando os recursos lá na sua conta. Se você pediu antecipação a princípio, toda vez que você solicitar, a Caixa deposita na sua conta o que você vai gastar na próxima etapa. Você vai ter que, nessa ocasião de antecipações, solicitar o engenheiro 2 vezes, quando a sua obra atingir 30% de conclusão e 85% de conclusão. As outras etapas da obra é você mesmo quem fotografa, coloca as fotos lá na PLS, que é uma outra planilha da Caixa, o engenheiro que está acompanhando a execução assina, você assina, entrega no banco ou para o correspondente, uns 2 dias úteis depois, mais ou menos, o dinheiro cai lá na sua conta. Que jornada, hein? Deu para dar uma clareada aí? Agora que você já entende, né? Acho que já deu para dar uma clareada aí como funciona o financiamento de aquisição de terreno em construção. E se talvez alguém aí quer fazer mais, quer trilhar estes passos confiante, sem perca de tempo, sem ficar na tentativa e erro, sem surpresinhas desagradáveis, eu quero te apresentar a oportunidade de se tornar meu aluno do método Construção Financiada, tá? O MCF é um curso online onde eu explico detalhadamente cada passo que a gente mencionou aqui para construir uma casa do zero, mesmo que você não tenha um lote ainda, usando recursos da Caixa. E ó, tem uma coisa que eu não disse aqui, porque o nosso tempo é curto, não dá para falar tudo, né? Mas lá no método CF, no método Construção Financiada, eu mostro lá em algumas das aulas como é que você consegue construir a casa utilizando só recursos da Caixa, mesmo se você for numa agência, se você não for num correspondente e eles te disserem que a Caixa só libera 80%. Lá eu explico, não é esqueminha, não é nada disso. Tá lá tintim por tintim, tá no normativo e ninguém vai te questionar se você usar essa metodologia.
Então, no método construção financiada, você tem esse bônus aí. Então, você que se tornar aluno do método construção financiada, você vai estar apto a entender quais são os documentos exatos que você precisa para iniciar, executar e concluir a obra. Seja você servidor, carteira assinada, você autônomo, tem lá tintim por tintim. Você vai saber a estratégia certa para fazer sua análise do crédito e ter o seu crédito aprovado do jeito que você precisa. Vai entender como funciona o simulador, vai comparar os indexadores, as taxas e descobrir qual é a melhor opção para você, dadas as suas próprias condições. Você vai aprender como preencher a PCI, tem a PCI lá no curso para você baixar, entender o passo a passo como preenche a PCI. Tem as aulas de como preencher a PFUI também. Como eu disse, eu recomendo você aprender a fazer a PFUI para ficar mais fácil você elaborar o orçamento e depois ir para a PCI, que é uma planilha muito mais resumida. Então, como preencher a PCI da forma adequada, a fim de ter o valor que você precisa para realizar a obra, sem colocar dinheiro do próprio bolso, usando só dinheiro do banco. Como registrar o contrato de financiamento e transferir o lote para você. Como ter o dinheiro liberado pela Caixa a cada etapa da obra. Como administrar sua obra e economizar na construção. Como contratar a mão de obra adequada. Eu vi muita gente falando aí, poxa vida, mão de obra é o trem mais complicado para construção e tal. Você vai aprender como você evita qualquer transtorno com mão de obra lá no método MCF. E por fim, você vai aprender como concluir a sua obra e como regularizar o seu imóvel. Porque construir uma casa é muito mais que só empilhar tijolos, tá, gente? Você precisa regularizar a obra na prefeitura, você precisa regularizar a obra no cartório, você precisa regularizar a obra na Receita Federal. E a Receita tá que manda carta aí cobrando gente que não regularizou a obra com ela. E se não regulariza no prazo, pode pagar até 225% de multa. Então, você vai ter acesso a vários materiais auxiliares, como, por exemplo, checklist de todo o documento, todo o passo a passo da linha de financiamento e aquisição de construção, que te permite comprar um terreno e construir uma casa do seu jeito ou do jeito do seu cliente. É muita coisa, né? Mas você precisa estar bem preparado para construir uma casa, você não tem que ficar pedindo benção para gerente, ficar enfrentando fila lá na agência, perdendo tempo, perdendo horas e horas da sua vida. Com o método construção financiada, você vai dominar o processo de cabo a rabo, sem ter que pedir nada para ninguém. Você só vai chegar, ó, eu quero isso, isso, isso e isso, tá pronto, toma aqui. Não tem choro, não tem conversa. Eu sei o que eu tô falando. E por tudo isso que eu tô te oferecendo, você deve estar imaginando o seguinte, com esse curso do Fernando, esse método construção financiada deve custar o olho da cara, né? Faz até sentido você pensar assim. Imagina, um curso online onde você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, além de aprender a construir uma casa do zero usando recursos 100% da Caixa. E de quebra, vai entender como economizar 20%, 30%, 40% do valor da casa, comparando a você comprar uma casa do mesmo jeito pronta. Eu te mostro como é que você economiza no ITBI. Eu te mostro como você economiza na transferência no registro, já dei uma palhinha aqui. Eu te mostro como fazer a gestão da obra, economizar 15% do custo da obra. Tem aula até para isso, cara. Seguindo o método construção financiada, você economiza até com imposto na Receita Federal. No mínimo 6% que você pagaria de imposto aí. Para você ter uma ideia, tá? Só para ilustrar isso que eu estou dizendo, vamos imaginar que uma casa custe 300 mil reais. Tá? Que você vai construir essa casa aplicando o meu método. Você vai economizar 30%, daria 90 mil reais. É isso mesmo, 90 mil reais no seu bolso. Teve alguém que me perguntou aqui, se sobrar o dinheiro, o que eu faço? Bom, o que você faz se você pegar 300 mil reais no banco para construir uma casa e sobrar 90 mil no seu bolso? Me fala aí, se tivesse 90 mil no seu bolso agora, o que você faria? Me conta aí, por favor, eu quero ver o que você faria com 90 mil na sua mão. Sobrou 90 mil porque eu administrei minha obra, porque eu fiz a gestão, porque eu consegui economizar no cartório, na Receita Federal, na Prefeitura, em tudo quanto é canto. O meu objetivo nesse momento é dar acesso, é dar oportunidade ao maior número de pessoas possível sobre como construir com esse método revolucionário uma casa do zero usando recursos do banco. E por isso eu fiz uma condição muito especial. Porque para você se tornar aluno do método construção financiada hoje, o seu investimento vai ser 12 vezes de 136,11 no cartão de crédito. Se você quiser pagar à vista, 1.397. Tem base trem desse? Com tudo isso que você vai receber, você pode pagar com 2 cartões, pode fazer Pix, pode pagar com boleto, do jeito que você quiser. Eu vou mandar um link aqui agora para você clicar e quem quiser se tornar aluno já pode ir aí já fazendo a sua matrícula enquanto eu continuo aqui. Isso é um preço de um picolé.
tá? É menos de R$5 por dia que você gastaria num treinamento que te permite economizar 30% numa obra comparado com comprar uma casa pronta, sem tirar dinheiro do bolso, fazer a casa do jeito que você quiser, onde você quiser, e se for para vender, usando recursos do banco. Se você mora de aluguel, o método construção financiada deve custar uma fração do que você paga de aluguel hoje, tá? Então, olha só, eu tenho mais uma coisa para você aqui, que é o seguinte. Se você tá comigo se você tá comigo até aqui, até agora, quer dizer que você tá realmente querendo construir uma casa do seu jeito. Você quer ser um realizador de fato. Você já fez o primeiro movimento para dar um passo rumo à realização do seu sonho. Seja construir uma casa para morar ou uma casa para vender aí, né? Eu decidi o seguinte, além desse valor, eu vou te dar uma condição especial se você quiser se tornar aluno do método construção financiada. O que eu vou fazer para você? Toda vez que eu faço um workshop desse, eu abro uma turma para construção financiada, tá? E eu dou um bônus diferente, um bônus especial para quem se matricula. E para quem se matricular nessa turma, olha o que eu vou fazer. Eu nunca fiz isso antes. É bem provável que eu não faça de novo, tá? Mas se você se matricular para essa turma, você vai ter 50% de desconto. Então, de R$ 1.397, tá? Foi o valor que os alunos da última turma pagaram. Você vai pagar R$ 697 à vista ou 12 vezes de R$ 67,91. O link para você se matricular, ele está aqui, ó, já está disponibilizado aí. Você pode clicar aí e já se matriculando com desconto de R$ 700. Se você ainda está receoso, tá meio que, será que esse curso é para mim? Eu não sei, porque eu não sou bom, essa coisa de aula online, eu não sei se isso serve para mim. Vamos fazer o seguinte, para te deixar mais seguro, eu vou assumir todo o risco para você. O que você vai fazer? Você vai fazer sua matrícula, você vai se tornar um aluno do método construção financiada e eu vou assumir toda a responsabilidade. Se num prazo de 7 dias depois que você efetivar a sua matrícula, você tá lá, todo o curso liberado para você. Você vai estudar, vai ver as aulas, vai ter acesso aos materiais. Se você não ficar satisfeito, achar que o curso não é para você, ou que não está pronto, é só você me mandar um e-mail, ou eu vou deixar um botãozinho lá, é só você clicar nesse botãozinho solicitando reembolso, que eu te devolvo cada centavo seu. Cada centavo, mas eu parcelei no cartão, não interessa. Não interessa, a gente cancela e faz o estorno para você. Cada centavo, sem descontar R$1, não é lero não, tá? Não ficou satisfeito? Manda um e-mail aí, que você tem 7 dias para testar. Nesse período de 7 dias, mandou um e-mail, não está gostando, seja lá, não precisa explicar o motivo. É só mandar um e-mail que eu devolvo para você o que você investiu, tá? E aí, tá bom ou você quer mais? Nem sabe, né? Tá com tanta coisa na cabeça, já tá até imaginando a casa que vai fazer, pensando no lote, já deve ter gente fazendo simulado aí. Quando vocês clicam aí, vão se matriculando, eu já vou dizendo quais são os próximos bônus. Bom, você vai ter um modelo de contrato de prestação de serviço, tá? Para você se resguardar direitinho com quem vai construir sua casa, ou se você vai construir para um cliente, se resguardar com o seu cliente. Vai ter um checklist lá, mastigado, para você não ter que quebrar a cabeça quais documentos você precisa, dadas as suas condições, as condições do seu cliente, de documentos para análise do crédito. Você não ficar perdendo tempo procurando coisa demais. Já está lá, checklist, baixa. Já tem esse documento aqui, risca. Tem esse outro aqui, comprovante de endereço, data, certificado, comprovante de renda, vai riscando. Checklist está lá prontinho, mastigadinho. Checklist de documento para o financiamento. Preciso da PCI, preciso de RT, preciso de RRT, certidão, onde eu pego a certidão, como pega. Enfim, tem lá uma checklist prontinha durante o processo todo. Eu acho que serão poucos. Caso seja o seu caso, caso você esteja pensando assim, o que eu vou dizer agora, eu não sei se eu consigo, eu até vi que a Carol fez, o Felipe fez, a Dayana, a Ana, a Silvana, eu preciso de alguém para me dar uma direção, pelo menos nesse início. Eu não vou saber onde começar. Você está pensando isso, cara? Você ainda está meio na dúvida se consegue dar espaço sozinho só com videoaulas? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou fazer o seguinte. No que depender de mim, eu vou fazer de tudo para eu te ajudar a você se tornar um realizador e concretizar o teu sonho de construir a primeira casa 100% financiada, 100% usando recursos da Caixa. Eu vou pegar na sua mão e andar lado a lado com você. É isso mesmo. Eu pessoalmente, vou pegar na sua mão virtualmente. Mas ao vivo. Pessoas que se matricularem no método Construção Financiada vão ganhar 1 hora de mentoria comigo, individual,
tá? A gente, pessoalmente, numa reunião pelo Zoom, nós vamos agendar um horário certinho ali e eu vou te ajudar no seu processo. Nessa mentoria, como é que eu posso te ajudar? Você pode me solicitar para te ajudar a analisar a documentação, para aprovar o seu crédito. Você pode me pedir a sua ajuda nessa mentoria. Eu posso te ajudar a traçar uma estratégia para maximizar as suas chances de aprovar o seu crédito. Tá? A gente pode encontrar a melhor opção entre agência e correspondente para você enviar os seus documentos para aprovação do seu crédito. Pode te ajudar isso, a encontrar o correspondente ideal para você. Eu posso analisar os documentos para você financiar a sua obra, para você não ficar batendo cabeça ali, te ajudando, por exemplo, a preencher a PCI, o contrato de compra e venda. A gente pode verificar juntos a situação do documento do terreno que você quer construir. Eu posso te ajudar na elaboração de compra e venda desse terreno que você quer construir para dar entrada no projeto lá na prefeitura. Então, enfim, são muitas as oportunidades que você tem para conseguir construir sua casa do zero, matriculando-se agora com desconto de R$700, tá? Se você tiver com sangue no olho, você vai ter essa mentoria online comigo, individual, de 1 hora. Eu não posso mais me prolongar. Eu não vou ficar aqui apontando o quão simbólico é o valor do investimento do método construção financiada, até pela transformação esse método vai causar na sua vida. Só de economia usando o método construção financiada, e tem aulas explicando como fazer isso, você consegue economizar 30%, 40%. Ou seja, uma casa de 200 mil aí de custo, você tem economia de 60, 70 mil reais em relação a comprar um imóvel pronto. Quais são as economias que uma grana dessa faria para você? Você guarda para pagar a faculdade do filho, vai comprar um carro novo, vai viajar com a família, vai iniciar um próprio negócio. O dinheiro é seu, você vai pagar isso ao longo do tempo aí. Então, se você estiver comprometido de verdade, quer largar essas correntes que eu disse lá no início, quer deixar de seguir manada, quer se tornar um protagonista da sua vida, garante sua vaga. Faz sua matrícula no método construção financiado, você tem 7 dias para testar. Se nesse período você não achar que o curso vale a pena para você, ou que você achou que é de mais ou de menos, o que você faz? Manda um e-mail para mim, tá? Manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp, manda um sinal de fumaça, que eu faço o reembolso do seu dinheiro todinho. Então, durante esse percurso todo aí, tem um filósofo brasileiro que ele costuma dizer o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Agora, você tem toda a informação que você precisa para a sua vida ser maior, para você morar onde você quiser, do jeito que você quiser, dadas as suas condições, mesmo sem ter dinheiro agora. Se permita realizar o seu sonho, faz da construção a sua fonte de renda, construa a sua casa do jeito que você quiser, você merece. Não tem margem de erro se você seguir o passo a passo do método construção financiada, do jeito que está lá no curso, tá bom? Eu vou mandar esse link também nos grupos de WhatsApp e no e-mail para você. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Espero de verdade te ver lá no método construção financiada, nessa comunidade de realizadores. Um abraço e até a próxima, viu?